Eu sou a maestra Erika e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a letra R. Gente, a letra R, ela meio que é a grande vilã da vida do estudante de espanhol. Mas será que realmente é tão difícil? Será que existe algum truque para facilitar a nossa vida na hora de pronunciar a letra R? A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Mas antes, eu gostaria de agradecer a você que está aqui toda semana, sempre acompanhando, deixa um like, então eu te agradeço, isso ajuda bastante. E se essa é a primeira vez que você está chegando aqui no nosso canal, então seja bem-vindo, com certeza você é uma pessoa que tem interesse no assunto do espanhol, nesse idioma, de aprender. E aqui a gente conversa sobre esse assunto, sobre o tema, né, espanhol, de uma forma mais leve, mais dinâmica, sempre tentando ensinar, mas também se divertir, mesclando, né, tendo esse balanço entre as duas coisas. Então eu acredito que você vai gostar. Eu não posso esquecer de pedir, já que é a sua primeira vez, que você não esqueça de se inscrever, já ativar o sininho e deixar o like nesse vídeo. E também pode comentar aqui embaixo coisas que você tem dúvida, que você tem interesse, que eu posso trazer nos próximos vídeos, tá bom? Mas agora, indo direto ao assunto do vídeo, que é a letra R. Eu já falei algumas vezes aqui que eu tive muito problema com a letra R. Eu cheguei num nível que eu já conseguia conversar, de fato eu já tinha fluência, porque eu conseguia manter uma conversa em espanhol, porém o R não vibrava. E uma coisa que me frustrava muito é que quando eu pesquisava sobre a letra R, todos os vídeos que falavam sobre pronunciar o R em espanhol, eles tratavam como se fosse uma pessoa que já fazia a vibração naturalmente, desde que nasceu, e ela só não conseguia encaixar isso nas palavras, ali no meio da conversa. Mas eu, por exemplo, eu de fato não vibrava. Então, quando eles ficavam batendo na tecla, é só fazer o chorinho do Kiko, é só fazer o chorinho do Kiko no começo. Tá, mas e quem não faz o choro do Kiko, o que faz? Eu de fato não vibrava a língua. E dando aula hoje em dia, eu percebo que muitos alunos também não vibram a língua. Realmente não era uma coisa só minha, tem muitas pessoas que não conseguem. Então vamos lá, vamos falar com os dois tipos de pessoa. Se você é aquela pessoa que já vibra a língua, já consegue fazer, sua vida já tá meio caminho andado. É só você conseguir colocar esse som, essa vibração junto com a vogal. Então, ra, re, ri, ro, ru. Com esse exercício e também tentando pronunciar algumas palavras que tem o R inicial ou os dois R's no meio, você vai pegar a habilidade, mas você já sabe vibrar a língua, então ótimo, vai ser muito mais fácil para você. Agora, falando com você, que igual a mim, de fato, não vibrava a língua. Meu marido, por exemplo, ele não fala espanhol, mas eu falava, Fio, eu chamo de Fio, eu falava, Fio, eu não consigo fazer essa vibração. E ele falava, como não? E ele fazia, e eu falava, impossível, não sai. Mas saiu, tanto que eu tô fazendo aqui pra vocês. Mas como eu consegui? Eu cheguei, como eu disse, no nível que eu já falava, mas não conseguia vibrar e aquilo tava me deixando muito nervosa, frustrada. Procurava os vídeos, é só colocar o chorinho do Kiko, ninguém ensinando como de fato fazia esse choro. E realmente é algo difícil de ensinar. Mas eu vou passar para vocês qual foi a metodologia que eu fiz. Foi um trabalho diário, é algo que exige esforço. Não dá para você fazer um dia na semana e achar que você vai conseguir, porque realmente é um músculo, você tem a língua que é um músculo e você precisa exercitar ela para ela responder ao que você quer que ela faça. Então vamos lá. Primeiro, eu tentei parar para analisar onde a língua está na hora de vibrar. Então a primeira coisa que você faz, pega a sua língua e faz como se fosse uma letra C, assim. Você imagina que sua língua tá assim. Então, ela vai ficar parada, dobradinha, a ponta, no céu da boca,
não colado no dente, mas um pouco retraída para trás. Certo? Você colocou a língua aí. Primeira coisa que eu fazia, colocava na minha cabeça que a minha tentativa era vibrar. Direcionava o cérebro, por assim dizer. Estou tentando vibrar. Aqui, ó. Trabalho mental também. Colocava a língua em posição e tentava fazer com as vogais. Isso todo dia, por uma sequência de vezes. Então saía mais ou menos assim no começo, ó. Ra, re, ri, ro, ru. Sem vibrar, como se fosse só rareriroru, mas com a língua mais retraída. Ra, re, ri, ro, ru. Ainda aqui tá vibrando um pouco, porque agora que eu já sei, ela quer vibrar, né? Eu tô segurando para não fazer isso. E aí, fazia isso por uma sequência de vezes. Não sei, uns 5 minutos. Ai, meu Deus, 5 minutos fazendo rareriroru. 5 minutos fazendo rareriroru. Se o seu objetivo é de fato conseguir fazer o som do R, precisa de exercício. Depois, eu tinha uma seleção aí com umas 30 palavras que ou tinha o R inicial ou o R dobrado no meio, que exige o vibrado, né, do R. E eu tentava falar essas palavras tentando fazer o vibrado do R. Então tinha lá raton, perro, cachorro, sabe? Roto, romper. Nisso, eu ia tentando fazer essas palavras. No começo saía mais ou menos como roto, romper, perro. Saía errado, mas eu ia lá, ia tentando. Isso todos os dias. Até que um dia saiu. Não lembro com qual palavra foi, mas um dia saiu. Perro. E aí eu parei e analisei, tá? Como eu fiz isso? Como eu consegui? Lá pensando, conversando com o meu cérebro. Como eu consegui fazer? E aí passei a tentar reproduzir o que eu já tinha conseguido. Aí até então, eu cheguei no ponto que eu conseguia vibrar, mas com esforço. Ou seja, eu tinha que pensar muito para fazer. Mas conseguia. Aí você vai chegar nessa fase onde exige um esforço para depois se tornar algo natural. Mas eu vou te dizer, eu como uma pessoa que não vibrava, tem, como posso falar, passagens de palavras. O R com O, por exemplo, o R com A, ele é muito mais fácil de vibrar. Roto, raton, é muito mais fácil de vibrar. Quando você tem o R com I e o R com E, pra gente que já teve que fazer muito esforço para chegar nessa vibração, realmente exige um pouco mais de atenção. Ou, por exemplo, quando a última palavra terminou com L, por exemplo, el restaurante. Eu tenho que fazer essa pausa, el restaurante. Senão, não sai, porque realmente pra gente não é algo tão natural, é algo que a gente teve que se esforçar mesmo pra alcançar. Isso é normal, gente. Às vezes a gente se cobra muito, né? Sobre, tem que sair perfeito, o sotaque perfeito. Nesses dias eu até postei um shorts aqui no YouTube falando sobre sotaque. Mas o principal objetivo, o inicial, é conseguir se comunicar. Esses ajustes a gente vai fazendo com o tempo e cada vez vai ficar melhor. Lógico que você tendo contato com o idioma, você se aprimorando, lendo, é importante você fazer tudo isso. Mas também a gente não pode colocar tanta cobrança que às vezes a gente não sai do lugar. Fica tão focado naquilo que a gente não consegue sair do lugar. Então, eu espero que você tenha gostado das dicas. Coloque em prática, depois volte aqui nesse vídeo. Me fala, né, se você conseguiu fazer finalmente o R vibrado, se era uma dificuldade que você tinha. Quanto tempo você levou para conseguir, tá bom? Eu vou deixar um outro vídeo aqui, esse outro é um pouquinho mais divertido. Eu vou deixar aquele que eu reagi à abertura do Dragon Ball em espanhol. E a gente se vê na próxima semana, tá bom? Beijos! E hasta pronto!